Presidente, boa noite. Obrigado por atender o convite da Jovem Pan. Olha só, tem um ditado que diz que a política é a arte do possível, né? Então, nesse jogo político, é preciso entender o que o Brasil pode oferecer para os Estados Unidos e o que os Estados Unidos pode exigir em troca, né? Nós sabemos que foi uma comitiva para os Estados Unidos para negociar, uma comitiva por procuração, porque não é diretamente o governo federal que está lá, mas enfim... o Brasil exporta produtos muito básicos para os Estados Unidos, né? Café, laranja, carne, produtos esses que os Estados Unidos terão mais facilidade de substituir. Veja a situação da carne e a relação dos Estados Unidos com a Argentina, né? De outro lado, o Brasil importa produtos cuja substituição é mais difícil, produtos de tecnologia, motores, maquinários. Então, efetivamente, o que o Brasil pode oferecer aos Estados Unidos que fará sentido, que terá alguma eficácia para que esse acordo chegue a um bom termo, presidente? Boa pergunta, Túlio. O que eu vejo e analiso, nós precisamos fazer uma retrospectiva. O que aconteceu eficazmente nesse período todo? Esse período iniciou toda essa confusão toda, foi quando a Organização Mundial do Comércio aceitou a China na Organização Mundial. Como que você concorre, os seus produtos produzidos aqui no Brasil ou no mundo inteiro, onde que você tem uma dilação muito grande referente aos custos de produção de um país para o outro, onde você tem obrigações pela ONU, de obrigações que você tem de cumprir, trabalhista e vários outros assuntos. Então, ali o que ocorreu? Uma desindustrialização do mundo, inclusive do Brasil, né, em todos os sentidos. E na pandemia foi descoberto, a China, com todo instrumentalização que ele já tinha de inteligência, ele conseguiu mostrar para o mundo que ele poderia ser realmente a bola da vez e criou todo esse processo. A partir daí, o americano, agora verificando efetivamente depois da pandemia, falou: eu preciso industrializar meu país. Então ele fez a sua lição de casa, conforme nós estávamos falando, e ele começou a fazer as taxações para que ele possa diminuir o seu custo de produção, que ele tem lá um déficit muito grande. Obviamente que ele colocou a seção 301 para que pudesse dar o aparato para ele, por que ele está colocando tantos por cento para isso, para que aqui no Brasil. Então isso criou-se realmente uma situação bem complexa no contexto como todo. Agora, com o Trump fazendo tudo isso, o que vai acontecer? A China tem uma quantidade de produtos, uma produção muito grande. O mercado americano representa 41% do mercado mundial. E se não colocar nos Estados Unidos aquele mercado, o que ele vai fazer? Ele vai inundar o mundo também com seus produtos. Vai ocorrer uma nova desindustrialização. Olha a situação que fica o país quando o país não analisa a longo prazo. Nós estamos olhando para o umbigo, nós não temos planejamento a longo prazo. Então, essas circunstâncias todas atrapalham muito para que a gente possa ter essa visualização. Você vê que o Congresso hoje está muito amarrado, mesmo eles indo lá, os senadores indo, fizeram uma divisão de partidária, mas obviamente que o Congresso americano, a maioria é do Trump. Então ele vai simplesmente falar: olha, chega até aí, deixa que eu resolvo esse problema. Então não vai ter eficácia no processo como um todo, porque ele tem já um procedimento de adequar. Se o governo brasileiro não criar as condições, porque o Lula sempre está tirando, colocando barreiras para falar do presidente Trump, fica difícil uma comercialização, uma negociação, uma diplomacia no processo como um todo. Então nós temos de ter agora, óbvio que ele deliberou isso na sexta-feira para o governador, o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, para negociar. Pode se abrir talvez uma negociação nesse ponto, mas sem dúvida nenhuma vai passar tudo pelo Trump e o governo precisa de abaixar. Quando ele falou, por exemplo, gente, vamos com os BRICS, vamos mexer com dólar, vamos fazer uma moeda nova. Gente, entre nós aqui, quem que tinha moeda naquela época? Quem que desenvolveu os bancos centrais, inclusive do Brasil? Foi a Inglaterra, com a libra esterlina. E quando Churchill estava naquela negociação por causa da Primeira Guerra Mundial, o que aconteceu? Chamaram o americano para entrar na guerra. O americano foi muito inteligente. O que ele falou? Eu quero a reconstrução dos países e quero a moeda americana, que é o dólar. Tiraram a libra esterlina e entrou o dólar. Então, algo muito estruturado no processo como um todo, você vai mexer onde nós estamos, com inflação alta, com déficit alto, não fazemos a lição de casa e aí ainda não vamos peitar uma nação dessa. Não estou dizendo aqui
que nós não temos de ter nacionalismo, lógico que nós temos de defender o nosso país, mas não precisa chegar no ponto onde que utiliza esse lado político para que pudesse ter uma visão política interna. E isso ele atrapalhou o processo econômico do país. Para que a gente possa retomar isso, vai ser muito difícil para o país. Além das parcerias que poderão ocorrer referente à tributação em cima, se ele comprar dos BRICS, aquela coisa toda. A Índia retornou, voltou um pouco atrás, mas a Rússia ainda não e outros países não. Quer argumentar algo, Túlio? Sim, queria só uma réplica. Presidente, o senhor mostra um conhecimento muito bom, não só de geopolítica, de geoeconomia, né? É o que hoje tem se colocado. São medidas econômicas que, na verdade, têm por trás um pano de fundo político mais profundo, né? Então, nessa questão de não ser nacionalista e ser mais pragmático, o governo brasileiro poderia oferecer, por exemplo, ao governo americano parar de comprar óleo diesel da Rússia, né? Que é algo que o secretário-geral da OTAN já colocou como seria uma medida que interessaria os Estados Unidos, porque deixaria de financiar a guerra da Ucrânia, e algo que os Estados Unidos pode realmente ter um efetivo interesse. O Brasil pode começar a comprar dos Estados Unidos aquilo que compra da Rússia. Mas isso é possível do ponto de vista econômico? É possível substituir, deixar de comprar óleo diesel da Rússia? Sei que nós começamos a comprar muito mais depois da guerra. Então não sei se é uma necessidade realmente do Brasil ou se é uma questão de geoeconomia, esse alinhamento com a Rússia. Sem dúvida, você colocou um ponto fundamental. O governo acabou indo para um lado um pouco meio complexo, né? Aproximando do Irã, aproximando de outros países que não têm, vamos dizer, a performance de uma democracia, né? Então você vê a importação de petróleo, de óleo diesel, porque nós não fizemos a lição de casa, que era para a gente fazer o refino aqui. Inclusive passamos milhões de reais para a Venezuela, deu o balão nós, não pagou nós e não cumpriu com o que deveria fazer, e hoje nós poderíamos estar em outro patamar, maravilhosamente produzindo o nosso produto, em vez de vender o nosso produto bruto e depois trazer de volta. Então aí você vê a complexidade quando não existe um projeto Brasil. Precisa a sociedade reunir, fortalecer junto com os políticos o aspecto Brasil. Nós não temos isso. Então, obviamente que o Trump já deu informação. Se isso não acontecer, ele vai também, aqueles países que realmente estão comprando daqueles que não têm a simbologia, vai aumentar mais ainda a tributação. Então, é uma coisa muito séria. Está se brincando com uma coisa muito séria, né? No bom sentido brincar, porque já deveria ter resolvido isso, como o Japão resolveu, como a Argentina resolveu, como o Canadá, o México. Quer dizer, nós estamos aí na ponta de transformar a nossa economia numa economia menor ainda, criando os problemas sociais grandes, pelo fato de não ter a visão diplomática para fazer as tratativas.